Bem-vindos ao canal Você Está no Ventando, aquele que sempre vos traz a verdade de volta. Eu sou Valdilene e nós estamos aqui para um bate-papo rapidinho, também porque eu não estou muito bem, continuando meu estado de saúde como da outra vez. Se você estiver vindo aqui pela primeira vez, eu te convido para fazer sua inscrição, marcar a sinetinha, fazer uma visitinha às outras publicações que a gente tem no canal, para compreender como é que a gente destina, como é que a gente dirige, como é que a gente conduz nossas análises, e também te convido a participar, fazer teus questionamentos, apresentar novos argumentos, produzir nova leitura da realidade, para permitir que eu também aprenda. Faz também a distribuição disso, pode compartilhar esse vídeo com os amigos, conhecidos, com todos que imaginar que pode ajudar a divulgar o trabalho que a gente faz nesse canal. Beleza? Bom, dando andamento, o que a gente precisa ver agora com as nossas leituras, nós vimos que o cessar-fogo no Oriente Médio acabou e o prazo, no caso, acabou. E, de certa forma, na data de hoje, o Irã apreendeu, mantendo como está o cerco pelos Estados Unidos, ali na região do Golfo de Omã, o Irã apreendeu hoje 2 embarcações, fez voltar quando tentavam passar pelo Estreito de Hormuz, voltou para trás. E, além disso, por conta de alguns desses problemas, todo o mundo ficou atento e tenso, aguardando qual seriam as reações americanas e estadunidenses em relação ao término do prazo para se chegar a um acordo, a algum tipo de armistício, porque tinha sido um cessar-fogo com prazo limitado. Mas o que ocorreu, de certa forma, deixou o mundo assim um pouco em dúvida sobre o que estava de fato acontecendo. Obviamente que quem convive, quem vê o dia a dia da Casa Branca, do Trump, as ações que ele toma, vê que não tem sentido, existe um processo de imprevisibilidade. A única coisa que é previsível mesmo é que se ele tiver feito uma ameaça meio estranha, ele vai voltar atrás, ele não vai cumprir ela. É o caso, por exemplo, das ameaças que tem cotidianamente feito ao governo do Irã. Não é? E aí o que saiu da Casa Branca? Da Casa Branca saiu a informação de que ele prorrogou unilateralmente o cessar-fogo, ou seja, não deu mais prazo ao cessar-fogo, criando uma situação fictícia, uma coisa mitológica sobre uma realidade, segundo ele, estaria vivendo o governo iraniano, que seriam posições divergentes sobre como chegar a um cessar-fogo com o Ocidente. Coisa totalmente inventada, não existe nada no mundo real, mundo prático, que diga que alguém no Irã está dividindo os esforços da nação persa no sentido de boicotar ou criar problema para seu próprio povo quando se trata desse enfrentamento com o Ocidente. Na realidade, o que a gente viu desde que os conflitos efetivamente começaram é uma unidade entre governo e povo do Irã. Portanto, isso é só uma tentativa, como aqueles recursos da Mossad, dos sionistas, de jogar as falsas verdades para permitir que dividam o povo e facilite o processo da conquista. Coisa que, de certa forma, os iranianos já são velhos nesse assunto e conhecem esse problema muito bem. Pois bem, então vamos tentar entender. Unilateralmente, o Gorbachev, ele criou essa situação de submeter-se a um cessar-fogo unilateral. Esse cessar-fogo unilateral quer dizer o seguinte: nós chegamos a um momento da realidade em que o império que foi levado a essa guerra pelo sionista, o Bibi doidão, para uma conquista que eles imaginaram seria muito fácil e que demonstrou na realidade, no fundo, que a coisa é irrealizável, no sentido do que eles pretendiam, totalmente irrealizável. Então, todos os objetivos tratados a partir do planejamento com essa operação militar, no sentido de que seriam objetivos que teriam que conquistar
todos foram fraudados no seu sucesso, todos. Indistintamente, nada se realizou por essa aventura militar que o Império Ocidental se dedicou contra a nação persa. Então, temos que imaginar que essa medida, ela é, de repente, uma espécie de saída, uma busca, uma saída. Então, há uma tentativa de buscar uma saída, e para fazer isso precisa de tempo, tem que ganhar tempo. Aqui, o ganhar tempo não é só no sentido de se rearmar, reorganizar as forças para continuar o combate, porque isso, tanto iranianos quanto os ocidentais, o Império Ocidental que está envolvido no conflito, no caso, Estados Unidos e Israel, eles utilizaram, de certa forma, esse prazo do cessar-fogo para reorganizar as tropas no campo de batalha, reorganizar o sistema logístico vamos dizer assim, de alimentação das suas necessidades, né? Tanto armas, munições, etc. Então, esse prazo, esse tempo foi usado para isso. Só que, mesmo se organizando, você vê que a saída no tabuleiro do xadrez, ela não se apresenta sem danos. Porque o que se poderia... Tudo foi tentado, é ilógico, é irracional. A imprensa, de certa forma, como eu falo, que a imprensa aqui no mundo ocidental, que funciona como um sistema de propaganda judeu, sionista, por mais que crie fantasias, realidades, essas realidades, elas não chegam próximo de acontecer, de se realizar, e aí dá vamos dizer assim, apresentar uma tentativa de demonstração de que essas verdades, elas não se realizariam por pouco, por alguns elementos e tal, desviou-se. Não é como aquela história de um instituto de pesquisa, num evento, numa realidade eleitoral, passar um bom tempo produzindo relatórios ou resultados que são fraudados, e chega num determinado momento em que a eleição vai se aproximando, ele precisa trazer essas medições da pesquisa para a realidade que vai se apresentar nas urnas. Ou seja, tem que fazer uma conta de chegada para permitir que morra também junto com o derrotado da eleição. Então, da mesma forma, é essa imprensa que constrói esses fatos. Eu digo isso e convido todos os colegas que estão ouvindo e que gostam de participar da análise, a fazer uma visitinha a todas as manchetes, né, às reportagens da imprensa ocidental sobre o que de fato estava ocorrendo na guerra. Aí quando vocês pegam esses fatos lá atrás, as narrativas jornalísticas, e vão se confrontar com os fatos que ocorreram no mundo real, vocês vão ver que não existe nada, não existe cobertura factual para a verdade que foi colocada no papel, no jornal. Não é isso? Porque começa pela própria decepção de quem imaginariam que teria uma derrota muito fácil do Irã. Era para o Irã estar derrotado. Não tinha como o Irã resistir à maior potência imperial do mundo moderno, da história da humanidade, na realidade, porque é o império hegemônico, ao lado de uma outra potência regional local que submetia todos os árabes ali na região e construiu uma propaganda de uma infalibilidade divina. Então, essas realidades que começaram sendo narradas, construídas nos primeiros momentos do conflito, estão, de certa forma, angustiadas, elas estão tristes, abatidas. Você olha pelos jornais, quando você vê os jornalistas, os analistas fazendo seus diagnósticos e tal, que eles estão abatidos, eles decepcionaram-se com o mundo real. A realidade apresentou algo tão estupendo, estupefato para eles, que eles não conseguiram esconder o nível de decepção que o mundo real provoca naqueles que vivem um mundo de ficção. Percebeu? Então, neste exato momento, a gente estaria a pensar o seguinte: o que estaria a dirigir a ação imperial ao
tratar desse cessar-fogo, ao colocá-lo aí extensivamente no tempo, sem dar mais limite. Por quê? A primeira coisa foi a besteira que ele fez quando teve que se submeter a esse acordo, a esse cessar-fogo, que a China quebrou o galho para ele. Porque o cessar-fogo, a sentada de mesa, onde tanto os iranianos quanto os americanos sentaram na mesa no Paquistão, em Islamabad, para tentar fazer essa maquiagem de cessar-fogo, que nunca foi pretensão nem de Irã e nem de Estados Unidos, entender que haveria de fato algum tipo de acordo. As exigências de cada lado, elas estavam muito distantes. Elas não tinham pontos de confluência. Você olha os 10 pontos apresentados pelo Irã, que foi só para ir para sentar na mesa, e os 15 pontos apresentados pelos Estados Unidos, que também, tanto é que não mandaram negociadores para a mesa de negociação, né? Mandaram charlatões, empreendedores imobiliários, para sentar na mesa e conversar com os grandes negociadores iranianos. Mas eles sabiam que aquilo ali era só um bote, como eu já disse em outras oportunidades, que a China estava dando para o império não ficar totalmente desmoralizado, ou seja, para ele não ter simplesmente a parede nas costas e nas laterais, não ter para onde fugir, depois de ter feito aquela ameaça de, na madrugada de um determinado dia, fazer desaparecer uma civilização inteira. O absurdo dessa informação, dessa ameaça que ele fez. Então, essa prorrogação de cessar-fogo é nada mais, nada menos do que uma forma de não fazer de novo a mesma ameaça maluca, que ele não vai cumprir. Entendeu? Então, o que se propunha a entender, a perceber daquela ameaça que foi feita? É que ele se utilizaria de instrumentos nucleares para fazer aquele tipo de coisa. Só que se ele usasse isso, não atingiria os objetivos que ele queria. Bombas atômicas ali, 1, 2, 3, 5 bombas atômicas, não vai fazer o que ele disse no discurso, na ameaça. Esse é o risco. Ele chegou numa situação em que a bomba atômica não fazia o objetivo que ela tem. Por quê? De fato, ela não existe para ser usada, ela existe para dissuadir. E eles não estavam conseguindo dissuadir. Então, vamos imaginar qual é a saída. Pelos jornalecos, pela imprensa local, o que a gente tem visto é esse cessar-fogo está sendo uma concessão. Ele está estacionando a luta, ele está dando uma oportunidade para o regime iraniano, segundo eles, né? Como falam sempre, regime. E o Irã está prorrogando, está simplesmente sentado em cima do Estreito de Hormuz e deixando o tempo passar. Porque o tempo passando, ele está matando no gargalo o Ocidente inteiro. Não é só o Império que está morrendo. O Ocidente inteiro está sendo submetido sem ele precisar gastar tiro. Então, ele está usando o Estreito de Hormuz como uma bomba atômica iraniana para provocar o maior dano, uma derrota humilhante para o Ocidente, mas não só para o Império que está morrendo. Nas condições em que ele está impingindo a derrota, ele está levando junto o Ocidente inteiro, que deu suporte a esse Império que está morrendo, o caso da Europa, vassala, como diz o Urso. Então, é uma derrota que está sendo dessa forma. Porque para ele não é bom ele começar de novo a jogar os mísseis antecipadamente e só responder se for atacado? Porque sem dar os tiros ele não está gastando a munição dele, está aumentando a reserva lá com a indústria produzindo enquanto está sem utilizar, está provocando os danos que precisam ser colocados, ser provocados do Império que está morrendo, vai aumentando, dando força às suas exigências para sentar na mesa, para fazer o acordo, e passa, na hora que quiser, o combustível dele. A China não deixa de transportar a sua necessidade de energia pelo Golfo, pelo Estreito de Hormuz, porque o Império resolveu criar um bloqueio de ficção e ameaçar. Percebe?
Então, quem precisa passar ali, que é aliado do Irã, passa e não tem problema. Ou seja, ele vai continuar vendendo o petróleo dele, porque é para quem compra. A China compra 90% do petróleo dele. Então, ele só precisa produzir para a China e para a Rússia. E essas embarcações, elas passam no Estreito de Hormuz. Passam porque ele libera. E passa no bloqueio americano porque o bloqueio americano não é feito para pegar essas embarcações. Ele não é feito para essas embarcações. Então, o tempo, à medida que o Gorbachev dá tempo para o Irã, ele está dando tempo e esticando a morte dele, definhando ele próprio. Ele não definha a economia iraniana. Muito pelo contrário. E esse tempo vai passando e ele não é o bastante para que a estrutura de produção de armas do Ocidente consiga suprir as necessidades que ele vai ter nessa guerra, nesse tempinho que ele está se dando. Inclusive porque para fazer isso precisa do dinheiro e ele está sem esse dinheiro. É isso que está ocorrendo. Então, vamos dizer assim, fora isso, fora esticar esse cessar-fogo, o que era mais que o Império tem que pode fazer, que ele destruiria o Irã? O que é mais que ele ainda não tentou? O que ele poderia fazer de novidade que ainda não tentou? Bombardear massivamente o Irã? Isso ele já tentou e recebeu a reação. Os bombardeios que tentou, junto com Israel, foram bombardeios massivos. Ele não tem mais o que bombardear no Irã como interesse militar. Por quê? Porque as estruturas estão todas dentro das montanhas, e as que estão dentro da montanha não adianta ele ficar jogando bomba, porque ele só vai gastando os dinheiro, as bombas de milhões de dólares. Elas não fazem o que ele pretendia que fizesse. Então não adianta jogar as bombas. Entendeu? Na estrutura onde o Irã guardou o seu maquinário de guerra. Então, nessa conjuntura, o Império chegou numa situação de desarmado armado. Essa foi vamos dizer assim, ao ponto de chegada. Por isso, a propaganda ocidental fica colocando o tal do bloqueio, a situação do Irã, a economia, como se tudo tivesse detonado agora e que ele não tem que se render, se ele não se render, está perdido. Não. O Irã não precisa se render. Muito pelo contrário. Não precisa fazer acordo de igualdade. Muito pelo contrário. Ele precisa só esperar porque o Império é quem vai se render. Ele não pode trocar uma rendição imperial simplesmente para sentar numa mesa para fazer um acordo que venceu por WO. Esse jogo ele é jogado com o urso e com o dragão. Não existe nenhuma possibilidade de urso e dragão deixar o Irã sucumbir nesse confronto. Não existe nenhuma possibilidade. Pode a imprensa, os analistas bebum, os blogs de esquerda, falar um monte de abobrinha, não sei o que. Não tem essa ferula. Essas besteiras que, por exemplo, a diplomacia brasileira fala. O presidente está com medo na Alemanha, falou que pode vir uma terceira guerra mundial. É verdade, pode vir uma terceira guerra mundial. Ele estava lá do lado do chanceler alemão, falando sobre a paz, sobre a importância, e o Brasil se envolveu nos procedimentos da paz, e tem que acabar a guerra do Putin, tem que acabar a guerra e tal, e etc. E o Trump, que é o imperador. Aí ele está lá, aperta a mão do cara da Alemanha, o chanceler da Alemanha, que é um dos dois, veja só, dos 27 membros da União Europeia, que a Alemanha é o líder, 2 países se recusaram a apoiar a pretensão espanhola de cortar as relações comerciais com Israel para deixar de vender armas para Israel. Porque as armas que são vendidas para Israel estão sendo usadas para jogar naquelas crianças que estão sem fraldas nos braços da mãe sendo amamentadas. São bombas jogadas na cabeça de mãe e filhos que estão sendo amamentados nos braços. Mas lá o presidente Lula apertou a mão
do bacana, que tem que continuar mandando as bombas, e o presidente Lula falando e tal. Aí diz, não, aqui a gente luta assim, aqui a gente manda as bombas para que o Bibi doidão jogue na cabeça, porque a maneira mais efetiva de matar Palestina é assim, na hora que está quase, depois que nasceu. Assim, tá amamentando, é aquela hora que a gente joga a bomba. E o presidente Lula, muito bem, muito bem. Lá no Brasil nós temos nosso pessoal e tal, e etc. E vamos assim, temos uma lei, inclusive, muito bonita, temos até o Itamaraty, que é um palácio do governo, que recebe lá as pessoas com a minha secretária, para fazer as ovações e tal, para essas bombas que caem na cabeça desses indivíduos que estão por ali, pela Palestina e tal. Percebe a jogada? Então, o cara que ele aperta a mão e tá ali, aí ele tá lá reclamando porque a guerra, e vai ter uma terceira guerra, e o Brasil é da paz, e vamos acabar com isso mesmo e tal, porque assim, etcetera, o mundo fica melhor. Entendeu a jogada? Então, essa imprensa que produz esse merchan todo tem uma ilusão, e essa ilusão a todo dia, a cada dia que amanhece, a cada situação provocada pela posição sem recuo do Irã, ela tem que construir uma outra coisa. Precisa aparecer um fato para ajudar na construção da história dela. Ela vai inventando. Quando tem um fato que desmente, ela tem que refazer o discurso, a página de jornal tem que ser borrada e escrita de novo com uma mudancinha para ver se adequar, para o pessoal ficar acreditando nas mentiras que eles falam. Então, para demonstrar que isso aí é só um jogo de muita história montada, façam uma visitinha, visitem os sites, né, das imprensas corporativas e tal, dos grandes grupos de comunicação. No Ocidente, isso tanto faz estar na Europa ou aqui no continente americano, e etc. E aí vocês vão ver lá e peguem os do passado, para vocês verem qual é a descrição da realidade que é proposta, a realidade que foi criada, a realidade mítica, e pega as informações do mundo real, o que de fato aconteceu. Vocês vão chegar em página de jornal lá que já estava escrita dizendo que o Irã tinha perdido, tinha morrido, o sistema tinha sido trocado, porque os judeus tinham eficiência e iam mudar o regime, trocar um governante, o Shah Reza Pahlavi estava preparado já para assumir o poder, estava tudo, está tudo lá atrás. Não tem nada que aconteceu disso. Na realidade, no mundo real. Não é? Mas é isso aí, eu estou ainda com os ossos meio doendo, eu não sei o que é. Não está muito legal. Mas eu vou ficando por aqui, vocês, como eu disse, façam sua inscrição, vão aos outros vídeos que a gente colocou na página, no canal, visitem, batam, troquem figurinha, comentem, distribuam isso aí para os amigos e também escutem o Pueblo, que o Pueblo vem aí cantando mais uma coisinha que não é muito enjoada ainda, beleza? Um abração e até a próxima. Seria o despautério, duvidado cemitério em que te podes tornar. Amar, do navegante incauto sobressai o sobressalto se escolhes te rebelar. Amar, tal qual o mar envolto, açulino desconforto, leva ao mar titubear. Amar, tem muralhas caindo, tem sentinelas dormindo, melhor me acostumar. Amar, se a história é de tracoso, me atrevo a ser corajoso e boto o boi pra bombar. Mará, se a saudade consome, deixo de ser super-homem, sem arroz de puxar. Mará, Lara, Lara,